Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta com a presença do jornalista Pedro do Couto. Infelizmente, o nosso deputado Gerson Berger não pode participar do programa hoje em função de uma gripe muito forte. Principalmente, ele ficou totalmente afônico, mas na próxima semana, se Deus quiser, ele vai estar conosco. E hoje os assuntos são interessantes. Um deles é: a Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia que em 2016 não teremos mais população nas ruas do Rio. Também vamos falar sobre um acidente quando o atropelador embriagado, filho do grande cirurgião plástico Pitangui, atropelou e matou um operário na Gávea. E também traremos uma entrevista com o Dr. Aquiles Manfrini, esse grande médico que hoje vai nos dar uma aula excepcional sobre derrame cerebral. Mas, minha gente, esta semana a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que beneficiava, aparentemente, o transporte individual, os taxistas. Eu, ao examinar o projeto, verifiquei que tinha várias falhas, inclusive até de inconstitucionalidade. O que a gente percebia é que este projeto, na verdade, ele tinha como intenção maior beneficiar as empresas de táxi, que, na minha opinião, não deveriam existir, pois exploram os taxistas de uma forma absurda, chegando a cobrar R$200 de diária. Imagina, o taxista tem que fazer R$200 para depois, então, pensar em levar para casa alguma coisa para o sustento de sua família. E também incluía a possibilidade de empresas adquirirem carros pretos para atender a população. Ou seja, o que se fez foi aprovar um Uber disfarçado, o Uber que está, que não é regulamentado pelo prefeito, embora a nossa Constituição seja clara quando fala da livre iniciativa e do direito à livre concorrência. O que está se fazendo é não discutir a questão do Uber. Eu acho que se é um transporte de qualidade, a sociedade tem todo o direito de discutir. E a Câmara, que é a Casa do Povo, é o lugar mais adequado para isso, que se façam audiências públicas. Agora, permitir que empresas que aí estão instaladas adotem carros pretos, como ficou definido, até a cor do carro ficou definida no projeto, é realmente um absurdo, e eu acho que a nossa população que está aí acompanhando a política, com toda a certeza não deve ter visto com muito bons olhos esta questão contra a qual eu fui contra. Nós esperamos que haja sim uma discussão ampla, porque eu não sei o que você pensa, Pedro, mas o serviço de táxi no Rio de Janeiro ainda é muito deficiente, não acha? De fato, Tereza, tem toda a razão. Pela lei que você descreve, que foi a redação final do projeto que a Câmara de Vereadores aprovou e que o prefeito deve sancionar, criou-se um Uber dentro do sistema tradicional de táxis, com a diferença apenas da cor do carro. E não se pensou em regulamentar as relações de trabalho entre as empresas de táxi e os motoristas que são explorados pagando diárias absurdas pelo uso do veículo, quando a autonomia às vezes lhes cabe. É preciso discutir o assunto, como você disse, com a sociedade, uma pesquisa bastante ampla sobre o problema, que interessa a população, que é importante para o seu deslocamento diário e fundamental, portanto, para a existência da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. É preciso acabar com as farsas de se votar uma lei que se pensa que está voltada para determinada direção e ela, no fundo, está voltada para outra. É preciso limpar esse caminho. Muito bem, Pedro, é exatamente isso. E eu agora vou chamar a atenção de todos vocês para uma outra questão bastante interessante. Esta semana, uma manchete no jornal, melhor dizendo, na última segunda-feira, dizia que em 2016 a Prefeitura quer a retirada de todos os moradores de rua. Todos já assistimos esse filme antes. Em ano de grandes eventos, sempre dão um jeito de esconderem os pobres que vivem nas ruas do Rio. Terminado o evento, eles voltam. Foi
Foi assim lá atrás com a Eco 92, mais recentemente com os Jogos Pan-Americanos, no ano passado com a Copa do Mundo e agora vem um anúncio em função da chegada, claro, dos Jogos Olímpicos. O vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Social, o Adilson Pires, que foi o vereador comigo na Câmara, anunciou a construção de 4 abrigos. Adilson, não tenho nenhuma dúvida que tem uma boa intenção, mas 4 abrigos, claro que não resolverão o problema de 5.600 pessoas que hoje vivem nas ruas do Rio. Isto, segundo as estatísticas da Prefeitura, porque a sensação que nós temos é que vivem muito mais do que isso. Também não adianta construir abrigos que viram depósitos de seres humanos. É necessário, acima de tudo, dar dignidade a essas pessoas que são recebidas nesses abrigos, principalmente dando-lhes ocupação. Que não venha acontecer o mesmo que assistimos no Rio Acolhedor de Paciência, que eu e o meu gabinete vistoriamos, e o que lá encontramos foi por demais deprimente, levando-nos a denunciar o fato ao Ministério Público Estadual, que no ano passado, após investigação e visita ao local, o considerou depósito infecto de seres humanos. Que a Prefeitura queira mostrar uma cidade bonita e limpa ao turista nos Jogos Olímpicos, tudo bem, mas que não jogue as mazelas para debaixo do tapete, que apresente soluções permanentes, dignas e humanas para essas pessoas sofridas que vivem em situação de rua. Eu tenho certeza que a população do Rio vai aplaudir e agradecer muito, não é verdade, Pedro? Exatamente isso, solução permanente, que é o que a Prefeitura não colocou em prática até hoje para enfrentar o problema de maneira eficaz, firme e objetivamente. A população de rua, calculada em 5.600 pessoas, é muito maior na realidade do que esse índice. Basta se ver que num espaço pequeno de Copacabana, onde eu moro, de manhã, quando vou ao trabalho, vejo pessoas acordando em grande número, e que, portanto, multiplicando-se essa incidência por todos os bairros do Rio de Janeiro, vai se encontrar um total muito maior do que esse que a Prefeitura calcula ser. E mais uma coisa, não é só abrigar a pessoa sob um teto, é preciso cuidar da alimentação dessas pessoas, da saúde dessas pessoas, da higiene dessas pessoas, porque senão o problema não será resolvido. Além do mais, como você disse muito bem, uma política de recuperação da população que vive nas ruas tem que ser permanente, porque senão não vai adiantar nada durante as Olimpíadas, que vão durar 15 dias. O problema não fica aparente, mas depois ele volta a ser e vai chocar novamente toda a sociedade, como está acontecendo aos olhos de todos. Olha, Pedro, eu só posso e quero lamentar que o poder público municipal não se sensibilize com uma questão tão triste, sem contar que a população de rua se misturam delinquentes que aumentam a insegurança da população, que tem todo o direito de exigir solução para esta questão. Todos nós sabemos que não é um assunto fácil, ele é difícil, somente oferecendo, eu entendo assim, o mínimo de dignidade a essas pessoas nos abrigos é que elas permanecerão lá. Caso contrário, vão num dia, mas no dia seguinte já estão novamente nas ruas. E é o que você falou e eu também já havia falado anteriormente. A população de rua tem muito mais de 5.600 pessoas. Aqui no Flamengo, em cada esquina, você vê uma quantidade enorme de pessoas. Então, acho que este assunto precisa ser visto com muita responsabilidade pelo poder público municipal, com políticas públicas sérias, direcionadas para estas pessoas sofridas, como eu disse há pouco, e que precisam ser acolhidas com carinho. É assim que eu penso. Mas olha, nós teríamos muito ainda a falar sobre essa questão, mas eu vou passar para um outro assunto que me chocou muito, com a notícia que o filho do grande cirurgião plástico, Ivo Pitangui,
atropelou e matou um operário na Gávea. Claro que imediatamente o meu sentimento foi de extrema revolta. Imagine um trabalhador perder a vida porque um irresponsável, filho de pai ilustre, dirige irresponsavelmente embriagado. No entanto, também de imediato me veio à imaginação a figura tranquila do famoso cirurgião plástico Pitangui. Pensei no seu sofrimento, sempre tão aclamado por seu grande valor, quer no Brasil, quer mesmo internacionalmente, tão citado sempre positivamente nas colunas sociais, assistir a notícias mostrando tão negativamente a forma covarde como seu filho agiu. Isto contado por um taxista que assistiu à maneira irresponsável como Ivo Nascimento Pitangui dirigia em alta velocidade na rua Marquês de São Vicente. O covarde, segundo o taxista, ainda usou com ele a prática da época da ditadura, perguntando: "Tu sabes quem eu sou?", não se importando com o rapaz agonizando no chão e que ele havia atropelado, mas reclamava apenas do carro. Aplaudi quando soube que o irresponsável atropelador, mesmo sendo filho do famoso Ivo Pitangui, havia sido preso e levado para um presídio em Bangu. Mas a minha, digamos assim, satisfação durou muito pouco. Após pagar uma fiança de R$100 mil, ele foi solto. Se fosse pobre e não tivesse os R$100 mil para pagar a fiança, estaria preso até agora. Como se a vida tivesse preço. Essa é a minha pergunta e sempre o meu questionamento. É revoltante também o Detran não ter cassado sua habilitação. Mesmo tendo sido multado 14 vezes por embriaguez, que somaram mais de R$18 mil em multas, o Detran só foi suspender a sua carteira agora, porque a imprensa deu ênfase muito grande ao assunto, porque afinal de contas ele matou um trabalhador. O presidente do Detran, o senhor José Carlos dos Santos Araújo, pediu desculpas, mas é muito pouco. O caso tem que ser investigado com rigor e saber o porquê de sua habilitação não ter sido cassada. Afinal, são 70 multas no trânsito em 5 anos. Somente alguém muito protegido, Pedro, pode continuar tendo o direito de dirigir. Eu confesso a você que fiquei arrepiada com essa situação. O governador Pezão também se manifestou, achando um absurdo a carteira do sujeito não ter sido cassada, e é isso mesmo. E você, o que pensa disso? É exatamente isso, Tereza. A população do Rio ficou perplexa com o episódio trágico que culminou com a morte de um operário absolutamente inocente, no caso, exposto à volúpia, ao delírio de velocidade de um motorista de automóvel. Além do mais, expôs também o fato de uma falha no sistema de fiscalização do Detran, porque um homem que tem 70 multas teria perdido os pontos suficientes para ter suspensa sua carteira de habilitação para dirigir. E não teve. O Detran não explicou até agora o porquê da sua inação em relação ao caso específico de Ivo Nascimento Pitangui. Até para evitar que tragédias iguais se repitam sem solução através do tempo. É um incentivo aos irresponsáveis que procedem dessa maneira, abusando da velocidade do carro e da bebida alcoólica também ao dirigir. É um caso gravíssimo este, que serve de exemplo para a população a respeito dos riscos que correm na mão de pessoas irresponsáveis como ele. Pedro, eu acho que você tem toda a razão, embora nós tenhamos que ressaltar que praticamente todas as multas por embriaguez aconteceram antes do atual presidente do Detran ter sido nomeado para o cargo. O mais curioso é que todas elas aconteceram durante a madrugada, o que nos leva a crer que o fanfarrão tem o hábito de ir para a farra
encher a cara e depois sair dirigindo irresponsavelmente. O Detran tem que dar uma resposta à opinião pública, sim. Dizer o porquê de não ter cassado sua carteira de motorista, senão fica a impressão de que é pelo fato dele ser filho de pai famoso e rico. Conheço o caráter do cirurgião Yves Pitangui. Mesmo sendo seu filho, ele não compactuaria dessa irresponsabilidade de dirigir alcoolizado. Mas agora, o que dizer desse pobre trabalhador, não é? Que veio de uma empresa de São Paulo, estava trabalhando aí na linha 4 do metrô e morrer de uma forma tão trágica e única, exclusivamente pela irresponsabilidade de um sujeito que, a meu ver, deveria continuar preso. Lamentável, Pedro. Mas nós agora vamos trazer a entrevista com o Dr. Aquiles Manfrim, que vai nos falar sobre derrame cerebral. Eu acho que o assunto é bem interessante e com toda a certeza vai atingir um público bem significativo. Quem na família não tem alguém que já sofreu uma isquemia, um derrame cerebral? Vamos ao Dr. Aquiles, que vale a pena. Bom, minha gente, mas para grata satisfação do programa Eu e Você, hoje está conosco o Dr. Aquiles Manfrim, que é um especialista, eu diria, em todo tipo de doença. Aquele grande médico que nós sempre temos ao nosso lado, eu especialmente. Então, doutor Aquiles, hoje eu vou pedir que o senhor fale sobre AVC e já vou perguntar se existem tipos e níveis de AVC. Boa noite a todos, boa noite Tereza, boa noite telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre um tema tão interessante como o acidente vascular cerebral. Sim, existem dois tipos básicos de AVC. Existe o AVC isquêmico, vulgarmente conhecido como trombose, em que há obstrução da circulação em um vaso. E o AVC hemorrágico, que é quando ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo. Quanto à sua pergunta de intensidade, isso é bastante variável e está relacionado com o vaso acometido, seja num tipo, seja no outro, e com a área que esse vaso vai vascularizar. Existem áreas que são mais nobres e que às vezes um pequeno vaso pode dar muitos sintomas. Em outras áreas, precisa de um vaso mais calibroso para que se tenha sintomas mais eloquentes. Doutor Aquiles, me parece até, e eu acho que o senhor deve ter esses dados, que é uma das doenças que mais mata no Brasil, não é verdade? A gente tem no nosso país em torno de 400 mil novos casos por ano, sendo que 68 mil, em torno de 68 mil, falecem devido a isso. No mundo inteiro, cada 6 pessoas, uma delas, em algum momento da vida, vai ter um AVC. É estimado que existam 16 milhões de casos por ano no mundo todo, com 6 milhões de mortes ano. Então, é uma patologia realmente muito importante. E um detalhe, 90% dos casos podem ser evitados por você. O senhor deixou aí uma pergunta no ar. Depende de você. Por quê? Porque, fundamentalmente, você pode atuar nos seus fatores de risco para minimizá-los. Então, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeo altos, algumas doenças do coração, algumas doenças das carótidas, que são essas artérias que levam sangue para o cérebro, estão relacionadas com a incidência do AVC. Portanto, fazer atividade física regularmente, uma dieta saudável, que não seja rica em sódio, evitar o abuso com bebidas alcoólicas, evitar o hábito de fumar. É sabido que em torno de 25% das doenças circulatórias
entre elas o AVC, estão ligados ao tabagismo. Existe uma frasezinha das campanhas de proteção do AVC que diz: cheque seu pulso e proteja seu cérebro. Por quê? Você pode perceber uma arritmia e procurar o seu médico para tentar resolver este fator de risco. A vida sedentária, se a gente resolver fazer ter uma atividade física maior, se as pessoas aí que bebem, que fumam exageradamente, está na hora de parar, minha gente. Agora tem a diabetes, por exemplo, que já é uma coisa que é mais difícil, né, de ser controlada. De qualquer maneira, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: quais são os sinais de alerta, os verdadeiros sinais de alerta? Essa pergunta foi muito importante, porque existem sinais de alerta simples que qualquer um pode identificar e que são importantíssimos para que se possa tomar uma atitude rápida frente ao início de um quadro de acidente vascular cerebral. Então, foi criada uma escala simples, chama-se escala de Cincinnati, que se baseia em 3 pontos. Se baseia em alteração da palavra, em desvio da face, poderíamos vulgarmente dizer a boca entorta, e diminuição de força de um dos braços. Reparem, se a gente tiver um desses sintomas presentes, a chance de nós estarmos frente a um AVC agudo é em torno de 72%. São sinais simples, muito importantes, que todos conheçam e que saibam identificar e rapidamente procurar socorro médico. Pois é, doutor Aquiles, mas muitas das vezes as pessoas não levam a sério esses sintomas descritos aqui pelo senhor. Então, por que é que as pessoas têm que correr, que às vezes é difícil, imediatamente para um hospital e buscar socorro? Porque existem atualmente terapias que podem mudar a história natural das isquemias. Se não for a isquemia, também é importante chegar rápido para evitar danos maiores das hemorragias. Mas fundamentalmente nas isquemias, hoje existe disponível uma terapia que chama-se terapia trombolítica, que visa tentar dissolver o coágulo que está causando o AVC tipo isquêmico. Essa terapia necessita que a pessoa chegue o mais rápido possível ao hospital, porque ela só pode ser realizada se for iniciada até 4h30 do início do acidente vascular isquêmico. Então é necessário que neste tempo seja feita a identificação em casa, seja providenciado a remoção do paciente para ambiente hospitalar, que seja feito o diagnóstico diferencial entre as isquemias e as hemorragias, porque no caso de hemorragia isso não pode ser utilizado, e que depois disso tudo feito, ainda assim se comece a infusão da medicação até 4h30 do início do quadro de AVC. Doutor Aquiles, o problema é com o sistema público de saúde falido do jeito que ele está, os nossos cidadãos buscam esse atendimento e às vezes ficam 10 horas numa emergência de hospital para serem atendidas. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito e vejam a necessidade de um bom funcionamento do sistema de saúde. E eu agora vou fazer uma outra pergunta para o senhor, porque eu sei que existe e gostaria só que o senhor nos esclarecesse. O que é o AVC transitório? Ele deixa sequelas também? Excelente pergunta, Tereza. O acidente vascular cerebral transitório se caracteriza pelo rápido desaparecimento dos sintomas de AVC. Só que esse desaparecimento não tira a importância do que aconteceu, porque muitas vezes esses sintomas que somem em minutos podem estar nos mostrando que aquela pessoa tem alta chance de vir a fazer um acidente vascular cerebral estabelecido.
Então essa pessoa também deve procurar o serviço de saúde para que seja avaliada e investigada no sentido de, mais uma vez, minorar as chances de um acidente vascular estabelecido, que é, como se sabe, a maior causa de sequela afora a guerra. Doutor Aquiles, o assunto é realmente empolgante, eu acho que nós ficaríamos aqui um bom tempo, mas acima de tudo eu só posso agradecer a sua presença, foi uma aula para todos nós e você que está aí nos assistindo, não se esqueça, o menor sintoma da doença, procure imediatamente o atendimento hospitalar, porque você poderá salvar a sua vida se tiver o mínimo de atenção e cuidado. Obrigada, doutor Aquiles, mais uma vez, espero poder sempre contar com a sua presença. Obrigado pelo convite, boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Olha, Pedro, minha gente, que aula maravilhosa nos deu aí o doutor Aquiles e nós, com toda a certeza, vamos trazê-lo em outras oportunidades, porque valeu a pena. Pedro, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação. Na próxima semana, se Deus quiser, o nosso deputado Gerson Berger já vai estar aqui conosco novamente. Amigo telespectador, a você que ficou conosco até esta hora da noite, o nosso carinho, o nosso agradecimento muito especial. Nos encontramos no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Um beijo carinhoso para todos e até lá.